aquele elemento que não se pode pegar por ser invisível, e não se pode tocar, se expande e se manifesta através da massa, liga o céu e a terra por se formar nos ares. O ar é o sopro de vida da deusa segundo a bruxaria. Ela assopra o ar, e traz a energia da vida do céu à terra trazendo objetos sem vida e traz a vida. Exemplo, uma boneca. O ar é o sopro da deusa que conecta os seres vivos. Eu usava esse elemento para se conectar à deusa e receber dons. Os horários para usar esse elemento é antes do sol nascer, que são às 6 da manhã. O horário do ritual do vento são às 6 da manhã. A sua direção é o leste. O som do ar, ouvir as vozes do ar, e os barulhos das coisas e todos os sons do ambiente através da meditação com os olhos fechados. Ajudava-me a enxergar o tipo de pessoa que me consultava sem conhecê-la. Até as cores da sua roupa eu sabia só em ouvir o som da voz. Eu usava o nariz da onde entra o ar para inspirar os espíritos, e trabalhava com movimentos leves corporais e flutuação. Os lugares de rituais eram montanhas ou colinas geladas onde o vento circula livremente, e o espírito que rege é a energia masculina. Os rituais para o vento são nos picos, lugares altos, torres e ondas da praia agitadas pelo vento na estação da primavera. As fumaças nos rituais onde o vento leva a magia e os leques para fazer ventos, fazem parte desse ritual. Eu manipulava o elemento água para fazer rituais sentimentais, unindo casais ou fazendo brigar, fazia crianças se tornarem homossexuais, e fazia adolescentes bonzinhos se transformarem em rapazes muito ruins. Isso era porque me pagavam para fazer esses trabalhos. A água às vezes está agitada e às vezes calma. Significa a constância e inconstância que tem energia para fazer uma pessoa ser destruída com o álcool, drogas e outras coisas, e também pode fazer a pessoa ser bem-sucedida em tudo. A água na bruxaria purifica e limpa os caminhos, e também os bruxos usam para curar as pessoas. A água, por fazer parte do corpo humano e fazer a composição do sangue, é importante para a bruxaria. O nosso corpo não sobrevive sem água. A água simboliza o sangue da deusa para os bruxos e também a energia feminina. A água tem direção ao lado oeste, assim como a água passa por 3 estados: líquido, sólido e gasoso. O ar para a bruxaria significa a passagem da vida e a morte, e depois da morte da pessoa tem a passagem da alma para o mundo espiritual. A água é como espelho que vê o mundo espiritual. Ela é a porta do outro mundo. Eu fazia ritual, e através das vasilhas de água podia ver a vida da pessoa toda, e sabia o que estava acontecendo. Esses rituais são feitos em lagos, rios, fontes, mar, oceano, riacho, cachoeira, açudes e até em piscina. A hora do ritual é ao anoitecer, que é às 19 horas na estação de outono, que é a colheita das frutas, simbolizando a colheita das almas das pessoas que morrem. As frutas e legumes da colheita, cada um tem um paladar, que significa dar gosto para a vida, sentir as coisas. Os acessórios de rituais são caldeirão, pote, cálice, perfume, banho, objetos com água, tomar banho de ervas, água de cheiro, espelho, lâmina, conchas de água, coisas frias e geladas, beber chá e diluir as coisas nas águas. Eu trabalhava com o elemento fogo para rituais de paixões, desejos, vida sexual, impulso, e ainda ligava os espíritos das pessoas aos demônios. O ritual do fogo deixa a mulher sensual chamando a atenção, e o mesmo ritual também desperta a fúria no coração do homem ao ponto de matar por ciúmes. O fogo para a bruxaria é a essência sagrada, significa a transmutação ou transformação rápida. Um fogo consegue transformar uma floresta em cinzas rapidamente e sem controle. Assim é na vida de uma pessoa, a mudança vem rápida, e as consequências vêm descontroladas. Na bruxaria, o fogo é o elemento mais espiritual que dá autoridade para qualquer bruxo no mundo espiritual, e dá um grande poder de vidência e conexão com o mundo das trevas. Aumenta a visão espiritual através dos olhos da alma, tendo intuição sobre as coisas, sabendo o passado, presente e futuro. O diabo pode até saber do passado e presente porque ele viu com os seus próprios olhos, mas não sabe do futuro. Só Deus tem o controle do dia e do amanhã sobre nossas vidas. É sobre o futuro das pessoas que o diabo mente por não saber o que irá acontecer.
A energia que opera é a masculina, através do ritual com o fogo queimando fotos e peças de uma pessoa. O bruxo consegue aniquilar um feitiço ao contrário, ajudando uma pessoa que foi enfeitiçada ou destruir a pessoa, já que o fogo simboliza destruição, pode destruir o mal na vida da pessoa ou destruir as bênçãos, ou até mesmo matar a vítima. Isso é a forma que o diabo tem de enganar para que o bruxo consiga seguidores para ele. Os locais onde são feitos esses rituais são em lugares onde há luzeiros, muitas velas acesas, lareiras, fogueiras, forno, academia por perder as calorias, saunas, fontes térmicas, campos elétricos, desertos, lugares secos ou quentes perto de vulcões, e perder energia através de movimentos e danças. O horário do ritual é ao meio-dia quando o sol está forte na estação de verão, oferecendo ao Deus Sol. Os luzeiros são para projeção através da luz das velas e o fogo. Os elementos para rituais são velas, varinhas, tochas, luzeiros, pimentas, lâmpadas, lamparinas, punhal, luminária, caldeirão, ervas apimentadas, dissolver coisas em óleo ou queimar as coisas, derreter objetos, utilizar fumaça, se esquentar no fogo para a purificação, velas para energizar a pessoa, elevar a energia através das danças aos espíritos ou obter energia pelos movimentos ritualísticos. Tudo isso para ativar o calor da energia negativa e magnetizar o corpo. E depois dos 4 elementos são invocados os espíritos que trabalham neles. E terminando o ritual, se despede dos espíritos e fecha os portais, e desfaz o círculo mágico. E o bruxo sai carregado da energia daquele círculo mágico pronto para a guerra espiritual. E tem crentes que não gosta de orar e nem de jejuar, e faz aquela oração de 1 hora, e pensa que é o suficiente para Deus. Muitos devem estar falando: por que eu demorei tanto falando dos rituais? Isso é necessário para dar veracidade de que eu era uma bruxa, e tive conhecimento de todos os tipos de invocação para não deixar os incrédulos em dúvida se eu era tudo isso, porque o que irei revelar serão coisas terríveis nesse testemunho. O meu namorado pagou a minha passagem para eu conhecer as bruxas mais poderosas da Europa. Ele seguia a religião Wicca, mas não era praticante. Depois dessa viagem que a gente foi, eu voltei mais dedicada para a magia e não tinha mais tempo para o meu namorado. Ele se incomodou por eu dar mais importância à magia do que curtir a vida com ele, e me deixou por outra moça. E foi nesse momento que conheci o meu esposo e tive 2 filhos com ele. Vou relatar como foi a minha viagem para fora do Brasil, e como conheci bruxas poderosas na magia. Irei falar da reunião das bruxas que eu participei na França. Eu conversei com bruxas antigas que diziam para mim que nas décadas de 50 e 60, as igrejas evangélicas da América Latina eram poderosas. Para quem não sabe, a América Latina são vários países como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, El Salvador, Belize, Guatemala, México e outros países que eu não sei. Eu conheço esses países porque a Convenção das Bruxas está instalada em secreto em cada país desses. As bruxas também levam o seu evangelho para outros lugares do mundo. Enquanto a igreja parou de fazer a missão, as noivas de Satanás continuam espalhando as suas sementes, levando as suas obras malignas para o mundo todo, que é ensinar a magia. Na década de 70, Satanás começou o seu plano de contaminação da igreja, e vários movimentos evangélicos começaram a surgir, principalmente nos Estados Unidos. O movimento carismático surge com força, onde não importava se a pessoa tinha pecado, Deus iria usar assim mesmo. Depois o movimento neopentecostal surge no Brasil, e as bruxas perceberam que não eram para se preocupar com esses movimentos. E depois descobrimos que esses movimentos foram criados pela maçonaria, e quando as igrejas sérias começaram a copiar esses movimentos, as bruxas que antes não conseguiam atingir essas igrejas com as suas magias perceberam essas legalidades, e começaram a atacar as igrejas com feitiços através das heresias que as igrejas sérias copiaram das igrejas neopentecostais. Foi na década de 70 que as bruxas começaram a encontrar legalidade para atacar. A maçonaria financiava a Convenção das Bruxas e outras religiões, incluindo algumas igrejas evangélicas, principalmente as denominações famosas e milionárias.
Por isso que eu congrego em uma igreja pequena, onde posso conversar com o pastor presidente e conhecer a vida dele. Não congrego em igrejas famosas e milionárias. Primeiro, porque não posso conhecer o fundador de uma igreja famosa para saber se ele é servo de Deus. Segundo, não congrego em igreja famosa porque a maioria está envolvida com a maçonaria, e se esses pastores fundadores se aproximassem dos membros para que eles conhecessem a vida deles seria mais fácil, mas ninguém pode ir à casa desses pastores famosos para saber quem são eles. Não podemos nem nos aproximar deles por serem celebridades. Isso é antibíblico. Não existem pastores na Bíblia que o povo não pode nem se aproximar do seu líder. Jesus foi o maior exemplo de liderança e andava rodeado de pessoas. Eu não congrego em igrejas onde não posso chegar perto desses pastores. Não podemos nem conhecer onde eles moram e o que fazem. Isso gera desconfiança que esses pastores passam por conviver longe dos seus membros. Podem estar envolvidos com a maçonaria. Na convenção das bruxas, alguns maçons conversavam com a gente, inclusive o pastor Billy Graham mandou alguns homens da maçonaria na convenção das bruxas nos Estados Unidos em secreto. Eu vi Billy Graham uma vez visitando as bruxas de alto grau da hierarquia. Não estou aqui para agradar os fãs desse homem que não aceitam a realidade, e ficam idolatrando esse homem ao ponto de acreditarem cegamente que ele era servo de Deus. Esse homem alcançou o grau superior da maçonaria. Ele atingiu o grau grã-mestre. Pode parecer loucura, mas Billy Graham foi dos poucos maçons que não pregou a teologia da prosperidade. Billy Graham não pregou porque não acreditava. Ele era um homem tão próspero que ajudou a financiar muitos projetos do ocultismo. Todo maçom acredita no arquiteto do universo e também na prosperidade. Billy Graham não pregou a teologia da prosperidade, como uma estratégia de conseguir a admiração do público. E hoje os evangélicos o amam até mais do que os que pregam a teologia da prosperidade. Eu sei de tudo da maçonaria, porque a convenção das bruxas era financiada. Eu viajei pela Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos com o dinheiro da maçonaria. Essas religiões falsas que existem como Testemunha de Jeová, Adventismo, Mormons, Unicismo, Igreja da Cienciologia, Escolas do Quarto Caminho, grupos espíritas, grupos gnósticos, Movimento Hare Krishna, Missão da Luz Divina, Meninos de Deus, seitas satânicas, seitas ufonistas que é adoração aos extraterrestres e a seita do siloísmo. Existem diversas seitas fundadas que foram financiadas pela maçonaria. Igrejas evangélicas também são financiadas, não todas, eu digo as famosas. Todos os maçons evangélicos podem pregar o evangelho, mas existe um código que não podem quebrar. Eles podem pregar a Bíblia inteira, mas não podem denunciar as estratégias do diabo, do ocultismo, nem podem pregar contra o pecado, contra as coisas do mundo que levam as pessoas ao pecado. Billy Graham nunca pregou contra o pecado, nem contra as coisas do mundo que são pecaminosas. Alguém já viu esse homem pregar contra a televisão ou as redes sociais? Alguém já viu esse homem pregar contra roupas curtas? O que esse homem pregava era que Jesus salva e que ele é amor e misericórdia, mas esqueceu de pregar que ele manda para o inferno. Esse homem pregava muito sobre a graça, mas nunca exortou a renunciarem o pecado. Ele não pregava a prosperidade, mas também não pregava que o dinheiro é a raiz do mal. Billy Graham estava cumprindo o código da maçonaria que não pode pregar tudo o que está na palavra de Deus. A década de 70 foi um tempo que a maçonaria queria contaminar as igrejas que não tinham aliança com eles. Na década de 80, a maçonaria já estava se infiltrando dentro das igrejas, e na década de 90 foi aumentando esse crescimento da maçonaria e também as heresias cresciam. No ano de 2000, a maioria das igrejas foram influenciadas pela maçonaria. Os cultos já não eram santos, ficando muito modernos. Alguns cultos tinham luzes pisca-pisca parecendo um salão de músicas do mundo. Os cultos já eram oferecidos de qualquer jeito. A nudez aumentou dentro da igreja. O povo antes entrava na igreja com muito respeito e bem trajados, com roupas bem decentes.
e depois as mulheres começaram a pensar que a igreja era desfile de moda, e começaram a exibir os seus belos vestidos curtos e apertados, e as igrejas perderam a característica de uma igreja de verdade. Hoje parecem salões de encontro, onde as pessoas que não têm compromisso com Deus se reúnem, e cantam louvores modestos e uma pregação sem vida. A maçonaria vem lutando há mais de 30 anos para contaminar as igrejas. Vocês têm que acordar, igreja. Olha a frieza espiritual nos cultos. Não tem mais batismo, não há mais milagres, e nem a presença do Espírito Santo o povo sente. Os cultos mudaram e vão continuar piores, porque essa é a tendência. A maçonaria está lutando para deixar as igrejas com templos abertos, mas sem Deus operando, e não há nada que a gente possa fazer. As igrejas fizeram aliança com a maçonaria, e não vão romper esse ligamento porque é vantajoso, e Deus não vai operar enquanto as igrejas não romperem com a maçonaria. A luz não pode combinar com as trevas e a igreja não pode servir a dois senhores. Vocês têm que sair dessas igrejas, porque elas foram entregues nas mãos dos maçons. Procurem uma igreja pequena onde vocês podem conhecer o pastor fundador, e saber quem é ele. Eu aprendi o que é o Evangelho da Verdade quando era bruxa na década de 80, quando as igrejas ainda eram fortes, quando milagres aconteciam tendo batismo com o Espírito Santo e o pecado não entrava. Nessa década, quando me tornei uma bruxa, os demônios falaram tudo para as bruxas. Eles revelaram as pregações que não gostavam e também sobre os tipos de cultos que eles odiavam, dos louvores que eles não suportavam ouvir e da maneira que os crentes viviam, que era uma vida consagrada a Deus e de renúncia ao mundo. E esses demônios sonhavam de mudar o jeito de cultuar a Deus e colocar os louvores gospels dentro das igrejas. Todo o plano deles de mudar as pregações e o modo dos crentes se vestirem, na época, era apenas um projeto que estava no papel, e hoje é realidade. Essas coisas se cumpriram nos dias de hoje. As pessoas que aceitam a Jesus com esse evangelho corrompido não se converteram de verdade. As pessoas são levadas pela emoção de um louvor cantado, ou uma pregação do medo cheia de manipulação. Esses cursos de homilética e oratória que são cheias de técnicas humanas para convencer as pessoas a aceitarem a Jesus, e o Espírito Santo que convence o homem do pecado e juízo. Onde fica? Estão vendo igreja aonde o Evangelho chegou? Essas pregações baratas são cheias de manipulações. Tudo o que está acontecendo nas igrejas não é por acaso, nada é normal. Existem planos estratégicos de contaminação em mentes brilhantes e diabólicas no controle. A maçonaria sabia que não podiam fechar os templos, e mesmo que fizessem, o povo iria se reunir em outros lugares e manter a santidade. E a maçonaria teve a ideia de que a maior derrota da igreja não seria fechar os templos e nem matar os crentes. Isso não funcionou no Império Romano. A maçonaria estudou a Bíblia, e percebeu que o povo de Israel se afastava de Deus para adorar outros deuses. A maçonaria percebeu que todas as vezes que o povo de Israel trocava o seu Deus pelos deuses feitos por mãos humanas, Deus se afastava de Israel e os entregava aos seus inimigos. E a maçonaria percebeu que tudo aquilo que afasta os homens de Deus desperta a ira divina. O pecado sempre afastou os homens de Deus, e a idolatria é um tipo de pecado que Deus abomina. E hoje a idolatria é qualquer coisa que lhe afasta de Deus, e se coloca como primeiro em sua vida. O pecado tem sido um Deus que ninguém quer deixar por ser prazeroso, e foi o pecado que a maçonaria infiltrou na igreja. A tecnologia passou a ser um Deus que rouba o tempo das pessoas. Os videogames viciam as crianças, filmes e seriados da Netflix os jovens, as novelas e filmes de romance viciam as mulheres e o futebol os homens. A tecnologia tornou-se um Deus que tira o prazer da igreja de orar e estudar a palavra de Deus. A igreja está em batalha espiritual, mas está sendo ferida, e a cada ano perde essa guerra espiritual. A maçonaria é um guerreiro forte que foi fundada para derrotar a igreja. A maçonaria é a única religião que não combate as outras religiões. Qualquer pessoa, sendo bruxa, feiticeiro, satanista, espírita, budista ou de qualquer religião, não precisa deixar as suas crenças para entrar na maçonaria. Até os evangélicos não precisam deixar as suas igrejas para se tornarem um maçom.
A única religião que não proíbe ninguém deixar a sua crença para fazer parte da maçonaria, os famosos Illuminatis, que são as 13 famílias que controlam o mundo e governam por detrás do